Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a semelhança de triângulos, ok? Vem aqui comigo. Bom, para iniciar a nossa aula, vamos relembrar aí o que é semelhança, né? A partir de figuras planas, que nós já estamos acostumados a trabalhar com figura plana, né? Então a semelhança nada mais é do que uma figura que tem o mesmo formato, só que as suas dimensões elas vão ser proporcionais, ok? Como nós temos aqui a figura 1 e a figura 2, nós temos que uma é a ampliação da outra. Então, se a gente pegar a figura 2, ela vai ser uma ampliação da figura 1, beleza? Então, essa ampliação é feita numa determinada proporção, é feita numa determinada escala, ok? E essa razão a gente vai chamar de razão de semelhança. Essa escala nós vamos chamar de razão de semelhança, ok? Então, existe uma razão de semelhança entre essas duas figuras. Aqui também uma ideia de semelhança. Então você tem aqui um desenho, né, de um veículo no qual você tem aí o mesmo objeto, só que as dimensões desse objeto são proporcionais. Então existe aí uma razão de semelhança entre esses dois objetos, entre essas duas figuras, tá? E aqui a gente pode perceber, com relação a esses personagens, o que vai acontecendo, né? Em relação ao primeiro, vai se aumentando estes formatos. Então você tem aí uma ampliação. Então essa ampliação, para cada situação dessa, você vai ter uma razão de semelhança quando você se compara 2 a 2 aí acerca desses dois formatos, dessas figuras, ok? Então, mais uma vez, quando a gente fala de semelhança, você tem o mesmo objeto, o mesmo formato, mas as suas dimensões acabam sendo proporcionais, beleza? Então, para que as figuras planas sejam semelhantes, nós temos que atentar a isso. Ó. Os ângulos correspondentes devem ser congruentes. Congruentes, pessoal, quer dizer que é igual, tá? São iguais, então tem a mesma medida. Os lados correspondentes, também chamados de lados homólogos, tá? Vocês podem ouvir essa palavra também acerca de correspondentes e homólogos, quer dizer que eles são os mesmos lados, tá? Então eles são o quê? Eles são proporcionais, ok? E é claro, a gente vai falar lá, quando esses lados forem iguais, tudo bonitinho igual, aí a gente tem um critério aí, a relação de congruência, né? Mas a gente vai diferenciar aqui o que é congruência também, a gente vai comentar, e o semelhança. Então, esses dois casos são diferentes. Existe a congruência, que é praticamente idêntico, tá? É o que é igual, e o que é proporcional, tá? O que é semelhante. Quando a gente pensa em semelhança, nós pensamos em proporcionalidade, tá? Então, nós temos aqui dois quadriláteros, onde nós estamos comparando, existe aí entre eles uma semelhança, tá? Então você tem aqui, ó, que são os ângulos correspondentes. Você percebe aqui, ó, que o ângulo A é correspondente ao A'. O ângulo C, ele é correspondente ao C', ok? E o que são os lados homólogos ou os lados correspondentes? Você pode perceber aqui, ó, esse lado que nós estamos dizendo que mede 1 centímetros e 1 centímetro, ele é correspondente a este lado que mede 2 centímetros. A mesma coisa acontece para este lado que mede 2 centímetros, ele é correspondente a este lado que mede 4 centímetros. Beleza? Então essa é a relação que existe entre os ângulos correspondentes e lados correspondentes, ok? Então neste caso, os ângulos correspondentes eles são congruentes e os lados da figura menor, a gente pode observar o que está acontecendo aqui, é a metade de seus correspondentes na figura maior.
Como é que eu sei que é a metade, né, pessoal? Só perceber aqui, né? 1 para 2. Então, você tem aqui, ó, 1 sobre o 2. Então, o que você fez? Você pegou o lado AD e está para o seu correspondente. Qual é o seu correspondente? É o A'D'. A mesma ideia você vai ter para o lado AB e o lado A'B'. Se você observar, pessoal, olha lá, A'B', ele vai medir 4. O AB, ele mede 2. Então, o AB em relação ao A'B', isso vai ser 2 sobre 4. Ou seja, isso é 1 sobre 2. Então, esse 1 sobre 2 que a gente está colocando aqui, ó, é o que nós vamos chamar de uma constante K, que é a razão de semelhança que existe entre esses dois quadriláteros e que vão existir aí em outras figuras planas, tá? Então, é a razão de semelhança, beleza? Então, a gente pode dizer que o quadrilátero ABCD, ele é metade do quadrilátero A'B', C'D'. Professor, mas se eu fizer essa comparação ao contrário? Pessoal, você ia perceber que o maior aqui, né, é o dobro do menor. Então, você poderia ter feito a relação A'B' para B. Então, você tem 4 dividido por 2. Aí, a sua razão de semelhança vai ser igual a 2. Ou seja, o A'B', C'D', ele é o dobro do quadrilátero AB. Mas o que importa aqui para a gente até então é nós percebermos que isso está acontecendo e que existe uma proporcionalidade em relação aos lados desse quadrilátero. Assim, nós podemos dizer que esses quadriláteros eles vão ser semelhantes, tá? Então, existe a semelhança. Então, existe a semelhança entre esses dois quadriláteros, ok? Então, olha lá. Qual é a primeira condição que nós temos? Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Então, olha lá, o símbolo da congruência, tá? E os lados, né, que são correspondentes, a razão entre esses lados devem ser iguais, tá? Então, devem ser iguais. Que nós vamos ter aqui uma constante K, que eu acabei de explicar para vocês, que é a nossa razão de semelhança, a nossa constante de proporcionalidade, ok? Bom, então vocês já perceberam até aqui, né, pessoal, que a gente está falando de razão de semelhança, de proporcionalidade. Então é importante nós recorrermos aí às nossas aulas acerca de razão e proporção, tá? Para nós conseguirmos aqui fazer os cálculos corretamente acerca aí da semelhança de triângulos, tá? Bom, aqui nós vamos demonstrar a diferença entre congruência e semelhança. Lembrando que nessa aula nós vamos falar apenas de semelhança, tá? E numa outra aula, nós podemos estar falando aí sobre congruência acerca dos triângulos. Então, essa aula, o objetivo é falar sobre semelhança de triângulos. Ok? Então, vamos ver aqui essa figura que está acontecendo. Ó. Temos a figura A, figura B. Vocês percebem, ó, este lado, ele é correspondente a este outro lado é correspondente a e este lado é correspondente a este, tá? E aí nós podemos dizer que existe uma congruência acerca desses dois triângulos. Uma vez que aqui, né, nós poderíamos falar que aqui é o alfa, aqui é o beta e aqui nós temos o gama, beleza? Então nós temos os ângulos congruentes, são iguais, e os lados também são iguais. Então, nós temos que essas figuras aí, no caso dos nossos triângulos, eles são congruentes. Ele tem a mesma forma, os lados correspondentes têm a mesma medida e os ângulos correspondentes também possuem medidas iguais. Então, isso é congruência, ok? Semelhança é um pouquinho diferente, como a gente já viu, tá? Então, olha lá. O que vai ser triângulos semelhantes?
Perceba que nós temos aqui, ó, alfa, beta e o gama. Alfa, beta e gama. Então, nós temos aqui, ó, os ângulos são iguais. Perfeitos? Os ângulos correspondentes. Então, perceba que o lado que está aqui, ó, entre o ângulo alfa e beta mede 13,5. Ele é o correspondente ao mesmo lado que tem o ângulo alfa e beta. Então, olha lá, mesmo lado alfa e beta. Então, ele é o correspondente do 4,5. Então, nós podemos montar a seguinte proporção. O 13,5 está para 4,5, tá? Aqui, pessoal, a gente está fazendo a figura 1, no caso aqui a figura A, dividido pela figura B. Nós estamos verificando qual é a razão que existe entre a figura A e a figura B. O quanto que a figura A representa da B. É isso que nós estamos verificando quando a gente faz essa ideia, tá? Então, eu peguei aqui, ó, 13,5 está para 4,5. Então, nós temos aqui igual a 3. Agora, nós vamos analisar os outros lados também, tá? Então, nós temos ali, ó, o 18, ele está do lado beta e gama, ó lá, ele está aqui. Então, o lado correspondente dele é onde tem os ângulos beta e gama. Então, ele é correspondente ao de 6 metros. Então, nós vamos fazer a proporção, ó lá. 18 está para 6, tá? Lembra lá, o que está no numerador é a figura A e denominador figura B. Deu o mesmo valor, olha lá, o 3. Esse 3 a gente já discutiu, é o que nós vamos chamar de nossa constante de proporcionalidade, ok? Agora, sobrou o outro lado, que está entre o ângulo alfa e o ângulo gama. Então, nós temos aqui, ó, 18,6 e está para 6,2. Então, nós dividindo isso aqui, nós temos o mesmo resultado, que é o 3. Isso aqui é a nossa constante K, a nossa razão de semelhança. Como está dando 3, isso significa que a figura 3, no caso aqui, isso significa que a figura A é o triplo da figura B. Beleza? Então, porque a razão que está dando aqui para nós é 3. Se fizéssemos a figura B dividido pela figura A. Bom, pessoal, só inverter. Se ali deu 3, então aqui vai dar 1 sobre o 3. Ou seja, a figura B representa 1/3 da figura A. Ok? Então, a razão de semelhança você pode analisar tanto em relação à figura A quanto em relação à figura B. Ok? Então, aqui nós concluímos que as figuras A e B são semelhantes, pois os seus ângulos correspondentes possuem a mesma medida e todos os seus lados são proporcionais. Então, aqui nós temos semelhança, diferente de congruência, tá, pessoal? Bom, então, como reconhecer triângulos semelhantes? Então, para saber se dois triângulos são semelhantes, nós podemos observar alguns critérios, alguns casos, tá? Então, nós vamos estudar aqui alguns casos que a gente consegue definir se esses triângulos são ou não semelhantes, tá? Mas antes, vamos fazer uma observação aqui, ó. Se os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes, então vale o que a gente acabou de dizer, ó. Os ângulos são congruentes e K sendo maior que 0, então existe um número racional. A está para a linha, igual a B está para a B', igual a C está para a C', que é igual à nossa constante K, a nossa constante de proporcionalidade. Ok? Então, essa razão de semelhança que existe vai ter em relação aos lados deste triângulo. Beleza? Bom, critérios de semelhança são os casos que nós temos aí para verificar se dois triângulos são semelhantes ou não. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo.
ok? Professor, mas pode ser ângulo, ângulo, ângulo? Não há necessidade, né, pessoal? Porque a partir do momento que você já tem a ideia ângulo, ângulo, obrigatoriamente o terceiro ângulo também vai ser congruente, porque a gente parte da ideia que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a 180, tá? Então, se dois ângulos já são iguais, já são congruentes, então é certeza que o terceiro também é. Então, basta nós verificarmos aqui dois ângulos. Se esses dois ângulos forem congruentes, então nós podemos dizer que esses triângulos são semelhantes, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma relação com o ângulo A, ele é congruente ao ângulo P, assim como o ângulo B é congruente ao ângulo Q. Sempre lembrando que são ângulos correspondentes, ok? Então, nós podemos dizer que esses dois triângulos aqui, ó, são semelhantes. Então, tomar cuidado com a nomenclatura, né? Nós temos aqui a nomenclatura de congruência e a simbologia que nós usamos para semelhança, tá bom? Então, é o caso ângulo, ângulo. Mais um exemplo do primeiro caso. Aqui nós temos dois triângulos. Você pode perceber, nem sempre os triângulos vai estar aí no mesmo formato, no mesmo sentido, na mesma forma de desenho, né? Então nós temos aqui, ó, você tem que aprender a olhar também para o desenho e verificar os ângulos que são correspondentes. Claro que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Então nós temos aqui, ó, o ângulo B, então ele é o correspondente ao ângulo B' que nós estamos colocando aqui, tá? O ângulo A, ele é correspondente ao A' e o C é correspondente ao C', tá? Então, aqui o ângulo B é congruente ao ângulo B', o ângulo C congruente ao ângulo C', logo o triângulo ABC é congruente, é semelhante ao triângulo A'B', ok? O segundo caso é o lado, ângulo, lado. Vamos tomar cuidado com este caso, pessoal, porque é lado, o ângulo, lado. Então, sempre vai ser o lado, o ângulo e o lado que está definindo este ângulo, tá? Então, esse caso lado, ângulo, lado, você vai considerar os lados que estão formando este ângulo, beleza? Então, vamos pegar aqui a relação que eu fiz aqui para vocês acerca aí dessa ideia, tá? Então, respeitando ali a nomenclatura, nós temos o seguinte, ó, o ângulo B congruente a Q, então este ângulo B é congruente ao ângulo Q. Agora nós temos a seguinte relação. AB está para PQ. Então, olha lá. O AB está para o PQ. Assim como o BC está para o QR. Então, olha lá a relação que nós estamos fazendo aqui, ó, para não se perder. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tudo bem? Então, esse lado AB é correspondente ao lado PQ. O lado BC é correspondente ao lado PQ. Para diferenciar, vou colocar aqui lado linha, tá? L', só para diferenciar. Mas aqui a gente já está fazendo a relação corretamente, beleza? Então, sempre quando a gente for verificar esse caso, lado, ângulo, lado, que também pode aparecer assim, né? Ó, lado, ângulo, lado, vai ser a relação dos lados que estão formando este ângulo que também é congruente, tá? Tem que satisfazer essa ideia. Se isso acontecer, nós vamos dizer que esses triângulos aqui são semelhantes. Mais um desenho aí do segundo caso, só para a gente ver uma diferenciação, mas a gente percebe aqui qual é a relação que existe. O ângulo B é congruente ao ângulo B',
Então, nós temos que verificar os lados que estão formando este ângulo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, é esse lado C, o C', e o lado A e o A'. Então, aqui acontece lado, ângulo, lado, ok? Então, sempre tem que ser o ângulo formado por esses dois lados que são proporcionais, tudo bem? E o terceiro caso de semelhança que nós temos é a relação lado-lado-lado, ou seja, o triângulo que possui os três lados correspondentes proporcionais, tá? Então, se os três lados forem proporcionais, então nós temos aí a relação de semelhança, tá? Aqui nós estamos fazendo a referência que o lado AB, ele é congruente aí, né? É semelhante, é proporcional ao lado PQ, o lado BC é proporcional ao QR e o lado AC ele é proporcional ao PR, ok? Então esses três lados sendo proporcionais, então nós temos aqui que eles são semelhantes, ok? Então, mais um desenho do terceiro caso, para que nós possamos perceber a ideia. Então, nós temos aqui dois triângulos, no qual você tem aqui, ó, os lados que são proporcionais. Se são proporcionais, então nós temos aí a semelhança desses triângulos, ok? Então, nós estudamos aqui os três casos de semelhança, que é o caso ângulo-ângulo, lado-ângulo-lado, e lado, 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 ok? Então, propriedade de semelhança, pessoal. Então, existe essa propriedade aqui, ó. Vamos ver a razão entre as áreas de triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, ó? Essa primeira ideia é dizer que a área de um triângulo dividido pela área do outro triângulo semelhante, vou colocar aqui S1, isso é igual à razão de semelhança ao quadrado, tá bom? Lá na frente vai ficar mais claro essa ideia aqui para vocês. Então, observe na figura a seguir dois triângulos semelhantes com bases A e A' e altura H, H', ok? Então, vamos definir. A razão de semelhança entre as figuras é dada por. Então perceba aqui, ó. A razão K, que eu estava falando para vocês, que é a nossa razão de semelhança. O A está para o A'. Isso também acontece com os lados homólogos, mas também acontece com a altura. Tá? A razão de semelhança pode ser feita também em relação à altura. Tá? Como a área de triângulo a gente trabalha base vezes altura dividido por 2, então nós estamos aqui fazendo a relação da base e da altura deste triângulo. Então a razão de semelhança é A está para a linha e B está para o A está para a linha e o H está para a H', que é a altura desse triângulo. Então nós temos aqui, ó, o S e S' são as áreas desses dois triângulos. Bom, então nós vamos pegar aqui, ó, fazendo a razão de semelhança entre as duas áreas, né, pessoal? Olha lá, área S dividido pela S'. Então, base vezes altura dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, ok? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos simplificar o 2 com o 2 e vai sobrar A dividido por A' vezes H dividido por H'. Quem são esses dois valores? Aqui é K e aqui é K. Ou seja, K vezes K, K ao quadrado. Então, por isso, nós estamos deduzindo que a razão entre as áreas sempre vão ser a constante K ao quadrado. Lembrando, é claro, que é a razão entre áreas de triângulos semelhantes. Tá? Então, essa é a ideia que nós desenvolvemos aqui. Professor, ainda não entendi o cálculo que foi feito. Pessoal, nós fizemos isso aqui, ó. A vezes H dividido por 2, dividido
por A' vezes H', dividido por 2. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, aqui você vai simplificar o 2 dividido por 2. Sobrou, então, o H vezes H'. Pessoal, aqui está multiplicando, então a gente só separou, ó. A dividido por A' vezes H dividido por H'. Então, isso aqui é K vezes isso aqui que é o K. Por isso, nós chegamos em K ao quadrado. Ok? Então, a razão que existe entre as áreas de triângulos semelhantes sempre será a constante de proporcionalidade ao quadrado. Ok? Bom, então vamos fazer alguns exercícios acerca de tudo isso que nós aprendemos sobre semelhança de triângulos, tá? Bom, primeiro exercício. Um prédio projeta uma sombra de 41,25 metros de comprimento. No mesmo instante em que Juliana, que tem 1,80 m de altura, projeta uma sombra de 6,75. Qual é a altura do prédio? Bom, essa figura aqui não foi dada no exercício, tá? Eu coloquei para vocês, para nós entendermos aqui o que está acontecendo. Os raios solares que são projetados na Terra são raios que são projeções paralelas, tá? Então nós temos aí, ó, um paralelismo que existe entre esses raios solares, né? Então nós temos que esses raios solares que vai projetar essa sombra, né, do prédio sobre o chão aqui, né? Nós temos então um triângulo retângulo que está sendo formado aqui. Então nós podemos trabalhar a relação de triângulos, tá? Então essa é a ideia que nós vamos ter. E vamos trabalhar, claro, a razão de semelhança. Por quê? Quando você tem essa ideia que tem aqui no triângulo, né? Então, essa mesma projeção que o prédio está sofrendo em relação ao chão, que está sendo feita uma sombra, vamos colocar aqui os valores que nós temos, né? A sombra que ele projeta ali no chão é de 41,25, ok? A altura da Juliana ali, ó, é de 1,80, mas você perceba que aqui também, ó, vai formar um triângulo e logo aqui nós temos uma sombra também, né? E esta sombra projetada pela Juliana é de 6,75 e a altura dela é de 1,80. Então aqui a gente tem triângulos semelhantes, pessoal. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus, e nós temos aqui nada mais nada menos do que triângulos semelhantes, porque este triângulo aqui também vai ser, este ângulo vai ser congruente a este, tá? De novo lá, os raios solares eles são paralelos, então o mesmo ângulo que está sendo formado aqui em relação ao chão, para o prédio, é o mesmo ângulo que está sendo formado também aqui em relação a Juliana, tá? Então você vai ter o mesmo ângulo de formação em relação ao chão, beleza? Então aqui a gente poderia falar que pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos que estão sendo formados aqui são triângulos semelhantes. Então a gente pode pegar aqui a altura desse prédio, que é o H, está para 41,25, igual a altura da Juliana, que é 1,80, está para 6,75. Vamos multiplicar cruzado. Então, a ideia que nós vamos ter aqui, ó, a altura desse prédio é o 41,25 vezes 1,80 dividido por 6,75. Então, a altura desse prédio vai ser o 74,25 dividido por 6,75. Se nós fizermos essa divisão, nós temos que a altura desse prédio será de 11 metros. Então, nós estamos utilizando aqui, ó, a relação que existe de semelhança de triângulos para descobrir aqui a altura desse prédio. Beleza? Então, aqui usando semelhança de triângulos.
A próxima tela está a resolução deste exercício, como falei para vocês, né? Então, o raio de Sol, ó, se propaga na Terra, formando linhas paralelas. Então, o que faz com que a altura do prédio seja proporcional à sua sombra, assim como a altura da Juliana também é proporcional à sua sombra. Beleza? Então, fazendo o cálculo que nós definimos ali, nós temos então que a altura desse prédio vai ser de 11 metros. Beleza? Vamos mais um exercício. Calcule o valor de cada uma das variáveis dos casos de semelhança do triângulos propostos a seguir. Bom, nós temos a seguinte situação, né? Ó, vamos fazer aqui, ó, vou colocar A, B, C. Bom, aqui vai ser A', B', C'. Professor, como o senhor sabe? Porque aqui eu já estou observando, ó, o 6 existe uma proporção em relação ao 3, que é o dobro. Então, eu já sei que o y e o x aqui vão ser o dobro do 4 e o dobro do 5. Então, se eu fizer a razão de semelhança entre o AB por A', B', vai ser igual ao AC para o A', C', assim como o BC para o B', C'. Então, quais são as dimensões que nós temos aqui, os comprimentos, né? Nós temos o 6 para o 3, vai ser igual ao AC, que é Y, para o 4, assim como o X está para o 5. Pessoal, quanto que é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, é a ideia do dobro. Quem é esse 2? É a nossa constante de proporcionalidade. Então, se eu pegar cada uma dessas razões, ó, o y está para o 4 igual a 2, que é a nossa constante k, porque a gente sabe que isso aqui é igual a k, 4 vezes 2, 8. Então, você tem o y igual a 8. Vamos pegar o x está para o 5 igual a 2, que é igual a nossa constante k. Então, o x é igual a 10. 5 vezes 2. Então, aqui o x é 10 e o y é igual a 8. Bom, então nós temos aí, ó, calcule o valor de cada uma das variáveis dos casos de semelhança a seguir. Então aqui nós já temos a ideia de semelhança, né? O próprio exercício já está falando que existe a semelhança. Mas se você observar, ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse aqui também é um ângulo reto, e esse ângulo, lembra lá da ideia do prédio em relação à menina, né, em relação à Juliana, este ângulo está sendo formado aqui, ó, é o mesmo ângulo que está sendo formado aqui. Então, já pelo caso ângulo, nós temos que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Então, a gente já sabe aqui, ó, o 3 está para o 9, assim como o 5 está para o x, assim como o y está para 12. O y está para o 12. Perceba, pessoal, que aqui nessa montagem, eu sempre considero aqui, ó, no numerador, um único triângulo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2. Então, a razão que eu estou fazendo aqui, ó, é o triângulo 1 para o triângulo 2. Então, no numerador, eu coloco só valores do triângulo 1. Denominador, valores do triângulo 2. E sempre fazendo, claro, a relação dos lados. Sempre tem que ser lados correspondentes, lados homólogos, tá? Bom, então a razão de semelhança aqui, a gente já sabe que é a nossa constante k, que vai ser o 3 nonos, né? Ó. Então aqui nós temos 3 está para o 9. Então 3 para 9, simplificando, você tem 1 sobre o 3. Então a sua constante de proporcionalidade aqui é 1/3. Então esse triângulo menor equivale a 1/3 do maior. Logo, o maior é 3 vezes o menor. Beleza? Bom, então se você pegar aqui, ó, o 5 está para o x, é igual a 1/3. Então nós vamos multiplicar cruzado, nós temos que o x é igual a 15. 3 vezes 5. O y está para 12, igual a 1/3. Vamos multiplicar cruzado, então você tem 3y igual a 12,
o y é 12 dividido pelo 3. Então, o y vai ser igual a 4. Então, você tem um y igual a 4. Ok? Bom, exercício 4. Na figura abaixo, temos AC igual a 4. Então, vamos lá. Ó. AC é igual a 4. Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, mede 4. Tá? O AB é igual a 6. Então, tudo isso aqui é 6. Determine o perímetro do quadrado AEDF. Então, olha lá, aqui nós temos o quadrado. Quadrado possui lados iguais, então aqui, como eu não sei, estou colocando que mede x. Então, vamos fazer a seguinte interpretação, olha lá. Bom, vamos olhar para esse triângulo aqui, ó, que está sendo formado, ok? Por quê? Porque ele vai estar relacionando a medida x e vai estar relacionando a medida do 4, que é interessante nós utilizarmos, tá? Então, vou fazer uma escrita desse lado CE. De que maneira? Assim, ó, eu vou considerar que a medida dele é tudo isso menos o x. Então, se eu pegar 4 menos o lado do quadrado, me sobra esse lado do triângulo. Então, esse lado aqui eu vou escrever, então, que é 4 menos o x. A mesma ideia eu poderia, ó, transferir para cá também, ó. Esse pedacinho aqui é tudo isso, que é 6, menos o lado do quadrado, que é x. Então, aqui eu poderia dizer, então, que é 6 menos o x. E esses dois triângulos aqui, ó, são triângulos semelhantes. Você tem aqui um ângulo de 90 graus, 90 graus, e este ângulo aqui, ele é congruente a este outro triângulo. Então, você tem aqui uma razão de semelhança. Ok? Professor, eu posso fazer em relação ao triângulo ABC? Pode, porque eles também são semelhantes, né? Porque você tem aqui um quadrado, então existe uma propriedade do triângulo, que nós vamos comentar em outras aulas, que quando você tem um triângulo e você, neste triângulo, você traça uma reta paralela a qualquer um dos seus lados, você está dividindo este triângulo em triângulos semelhantes. Então, se a gente pegar esse lado do quadrado aqui, ó, o lado ED, né, ó, isso aqui é uma paralela ao lado AB. Então, esse triângulo CDE, ele é também semelhante ao triângulo ABC, bem como esse triângulo DBF ou BDF, né? E também é semelhante, porque se você pegar o lado do quadrado aqui, ó, ele também é uma paralela ao lado AC. Logo, ele está dividindo esse triângulo em triângulos semelhantes. Então, existe essa propriedade acerca das paralelas de um triângulo em relação a um de seus lados, tá? Então, é certeza que esses triângulos são semelhantes. Aí você escolhe o cálculo que você quer fazer. Se você quer relacionar com o triângulo todo, que eu acho que é mais interessante, porque você tem a medida 4 e a medida 6, e usar qualquer um desses outros dois triângulos que nós definimos aqui. Ou simplesmente usar esses dois. Aí você escolhe a maneira que você achar melhor, ok? Bom, eu vou escolher o triângulo ABC, que eu acredito que seja mais fácil para nós encontrarmos o valor do x, tá? Então, vou fazer assim, ó. O lado AC está para o lado C, assim como o lado AB está para o lado D. Beleza? Sempre tem que ser os lados homólogos, os lados correspondentes. Quanto que mede AC? AC mede 4. Quanto que mede CE? O CE mede 4 menos o x. 4 menos o x. Assim como
Quem é o AB? AB mede 6. Quem é o DE? O DE mede x. Tá? Porque se você montar assim também, ó, vai dar certo. Se você fizer 4 está para o 6, assim como o 4 menos o x está para o x. Perceba que quando você for multiplicar, cruzado, né, que é a proporção, vai ser a mesma multiplicação. Olha lá, ó. 4 vezes o x, 6 vezes o 4 menos o x. 4 vezes o x, 6 vezes o 4 menos o x. Então não tem problema se você inverter, mas fazendo a mesma ideia dos lados homólogos. Então isso aqui que eu acabei de fazer para vocês não tem problema nenhum. Tá ok? Então, sem nenhum problema. Bom, então vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes x, nós temos 4x, igual a 6 vezes 4, nós temos então que vai ser 24, e 6 vezes o menos o x, menos 6x. Ok? Bom, 6x vai passar somando, então você tem 4x mais 6x igual a 24. 4 mais 6, 10. Então, 10x igual a 24. X é igual a 24 sobre o 10. Bom, simplificando, nós temos aqui por 2, nós vamos ter 12 dividido por 5. Que isso, é claro, dá 2,4, tá? Mais 12 sobre 5 é o lado do quadrado. Ele está pedindo o perímetro. Então, o perímetro, como o quadrado possui 4 lados iguais, então basta multiplicar por 4. Então, você tem isso aqui igual a 48 sobre o 5. Então, o perímetro é 48 dividido por 5. Bom, mais um exercício. A figura abaixo mostra um triângulo de altura 1, dividido por duas retas paralelas, a sua base. Olha lá aquela ideia que eu falei para vocês. Se eu estou traçando retas paralelas em relação a qualquer lado do triângulo, então eu estou dividindo ele em triângulos semelhantes, tá? Aí ele fala ali, ó, a sua base em 3 partes de mesma área. Qual é a altura desse do trapézio central? Bom, então ele está perguntando qual é o valor do x. Se ele está dividindo em 3 áreas congruentes, então vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu vou ter um triângulo de altura h. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou falar que esse triângulo possui altura h. Depois eu vou ter um outro triângulo, que é esse aqui, ó. Qual é a altura desse triângulo? É o h mais o x, ó. Então aqui é h mais o x. E é claro, depois eu vou ter um outro triângulo de altura 1. Okay? Então aqui eu tenho 3 triângulos para analisar. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um triângulo, o primeiro triângulo. Ele possui área igual a e altura h, que é esse aqui, tá? O segundo triângulo, ele possui área que é o dobro, que é esse mais esse. Então ele tem 2a e a sua altura é h mais x. E o terceiro triângulo, que é o triângulo completo, ele tem 3 vezes essa área a e a altura dele é 1. Então aqui eu estou relacionando área, vou colocar aqui S de superfície e a altura, que é a altura H, tá? Então a altura, tá bom? Então nós temos essas 3 ideias. Vamos tentar
criar um pensamento aqui para a gente identificar qual é a altura desse trapézio. Então, para trabalhar essa ideia, primeiro a gente vai falar sobre área. A gente viu lá que a razão entre as áreas, né, ó, o S está para o S' é igual a constante K ao quadrado. Então, a gente vai pensar nessa ideia aqui. Então, vou relacionar aqui primeiro duas áreas. Quais são essas áreas? Eu vou pegar aqui, ó, a primeira e a terceira. Professor, por que o senhor vai fazer isso? Porque a terceira eu tenho uma medida que é um valor inteiro, eu não tenho variável. Então, eu vou relacionar essas duas áreas aqui, tá? Vou fazer a mesma ideia. Área para a área linha, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? A área S aqui, que é a primeira, ele tem a área A. E a área 3 tem a área 3A. Ok? Isso é igual a constante K ao quadrado. Professor, quem é essa constante K? Agora vamos pensar aqui, ó. Quem é essa minha constante K? Lembra que eu posso relacionar tanto os lados homólogos quanto as alturas? Então posso relacionar as alturas. Então quem é o K aqui para nós nesses dois casos, né? No primeiro e no terceiro? O primeiro, a altura eu chamei de H, e no terceiro vale 1. Então isso aqui está para 1. Então é o próprio H, certo? Então vai ser H ao quadrado. Então vou colocar aqui, ó. No lugar desse K é o H ao quadrado. Beleza? Então essa aqui é a relação entre o primeiro e o terceiro. Então o que nós vamos ter aqui, ó? Se eu pegar a área ali, ó, o A dividido por A, aqui vai sobrar 1/3. Então isso aqui é 1/3 igual a H ao quadrado. Se eu isolar então a altura é a raiz quadrada de 1/3. Vamos segurar essa informação, não vou nem racionalizar aqui, tá? Vou deixar assim. Por quê? Agora nós vamos relacionar o segundo e o terceiro triângulo. Então vamos fazer aqui de novo, ó. S sobre S'. O segundo triângulo, nós temos área igual a 2A. Então, vou colocar aqui, ó, 2A. O terceiro tem área igual a 3A. Isso é igual a constante de proporcionalidade ao quadrado. Então, vamos ver quem é essa constante. De novo, a mesma coisa que nós fizemos lá. O segundo tem altura h mais x. Então, vou colocar aqui, ó, h mais x está para a altura do terceiro. A altura do terceiro é 1. Então, isso aqui é 1. Só que isso aqui, a constante K. Beleza? Ou seja, h mais x dividido por 1, isso aqui é h mais x, né, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Quem é a constante K neste caso é o h mais o x. Como a gente está relacionando área, então isso aqui é ao quadrado. Beleza? Agora vamos fazer a mesma ideia do anterior. Vamos simplificar o A dividido por A, sobrou 2/3. Então nós temos 2/3 igual a h mais x ao quadrado. O quadrado vou passar para o outro lado, então nós temos h mais o x igual a raiz quadrada de 2/3. Ok? Agora vamos fazer um pensamento aqui, pessoal. Olha lá. Olha o que está acontecendo. Quem é esse h mais x? Isso aqui é a altura. Tudo bem? Isso aqui é a altura. A altura de quem? H mais x é a altura do segundo. Então, quem é a altura do segundo? Ó? É a raiz quadrada de 2/3. Professor, ainda não estou entendendo. Ó. Agora você vai entender. Ele não está perguntando qual é a altura do trapézio, quem é o x. Como é que eu vou descobrir essa medida x, pessoal? Só pensar aqui comigo. Ó. Tudo isso aqui é h mais x. Tudo isso
é h mais x. Então, se eu retirar o h, concorda comigo que não é igual a x? Olha lá, de novo. Quem é o x? É a altura do triângulo 2, do segundo triângulo, que é o h mais o x, menos o h, que é a altura do primeiro triângulo que eu tinha colocado ali para vocês. Ó. Esse é o valor do x. Então, para descobrir a altura do trapézio, nada mais é do que eu pegar a altura do triângulo 2 menos a altura do triângulo 1. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem é o h mais x? O h mais x é a raiz quadrada de 2 sobre 3, menos o h. Quem é o h? É a altura do primeiro triângulo. Qual é a altura do primeiro triângulo? Nós achamos aqui, ó, a raiz quadrada de 1/3. Pessoal, eu estou colocando essa resposta do x sem racionalizar os denominadores, tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vão fazer uma pesquisa dessa questão e vocês vão encontrar o gabarito desta forma, tá? Então, ele vai estar desta forma. Mas eu vou racionalizar aqui para vocês, ó, porque pode aparecer também racionalizado. Como é que vai ficar, então, essa primeira racionalização, né? Ó, raiz quadrada do 2 dividido pela raiz quadrada do 3. Vai ficar raiz quadrada do 6 sobre 3, menos a raiz quadrada do 3 sobre 3. Ou, simplesmente, raiz quadrada do 6 menos a raiz quadrada do 3 sobre o 3. Então, pode aparecer dessas duas maneiras, tá? Então, raiz quadrada do 6 menos a raiz quadrada do 3 menos 3, ou simplesmente do jeito que eu coloquei aqui para vocês. Então, quem é essa altura x? Nada mais é a altura do triângulo 2 menos a altura do triângulo 1. Beleza? Um pouquinho mais complexa, mas é só uma questão de análise do que está acontecendo no triângulo, tá? Bom, esse exercício determine se os triângulos KLM e MPQ são semelhantes. Bom, tranquilo aqui. Pessoal, o que nós vamos identificar? Olha lá. Esse triângulo KLM, tá? Ó, esse triângulo aqui eu vou colocar triângulo 1, triângulo 2. O triângulo 1 possui um ângulo de 53 graus e o triângulo 2 também possui um ângulo de 53 graus. Perfeito. Agora eu vou falar uma relação aqui para vocês, ó. Este triângulo aqui, ó, esses triângulos possuem ângulos opostos pelo vértice, que é o OPV, ângulos opostos pelo vértice. Qual é a propriedade que existe em relação a isso? Eles são congruentes. Então, eles possuem aqui, ó, a mesma medida. Então, esses dois ângulos aqui possuem a mesma medida. Ou seja, pelo caso, ângulo, 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 o triângulo KLM, ele vai ser semelhante ao triângulo MPQ. Eles são semelhantes. Pelo caso, o ângulo, ângulo. Ok? Então, bem tranquilo, só verificar estes ângulos opostos pelo vértice e, é claro, se esses dois ângulos são congruentes, este outro ângulo também é congruente a este. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, qual é a razão de semelhança dos triângulos abaixo? Então, aqui nós temos duas situações, tá? Eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Desse triângulo para este maior, então vai ficar assim, ó. 6 está para o 12, assim como o 7 está para o 14, assim como o 10 está para o 20. Se você dividir, você tem 1 sobre o 2. Essa é a sua razão de semelhança. Mas você também poderia fazer o 12 está para o 6, assim como o 14 está para o 7, assim como o 20 está para o 10.
Se você fizer esse cálculo, você tem igual a 2, que é igual à constante de proporcionalidade. Então, qual é a razão de semelhança que existe entre esses dois triângulos? É o 2 ou pode ser também o meio, tá? Depende do caminho que você está fazendo. Então, esse triângulo maior é o dobro do menor e o menor é a metade do maior, ok? Bom, pessoal, exercício 8. Sabendo que AB é igual a 15, então vamos anotar aqui, ó. AB é igual a 15, BC é igual a 20, então tudo isso aqui, né, nós temos que vai ser igual a 20. O AD é igual a 10, o DC é igual a 15, ok? Determine a medida DE, então ele quer essa medida X aqui, tá? Pessoal, eu sempre falo para o aluno, procure desenhar os triângulos que você tem, tá? Então nós temos aqui, ó, o triângulo ABC, vou colocar aqui, ó, ABC. Quais são as medidas que nós conhecemos do triângulo ABC? Nós temos aqui que é 15, aqui é 20, e nós temos aqui, ó, 15 mais o 10, 25, que é a medida AC todo. E temos um outro triângulo que está aparecendo ali, ó. Que triângulo vai ser esse? Vamos começar identificando aqui, ó, pelo ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus, que nós temos o vértice D. Uma outra ideia que é importante é você verificar o ângulo C, ó. Aqui o ângulo C, ele é compartilhado com o triângulo ABC. Então aqui você tem o ângulo C. Automaticamente, você tem o ângulo E aqui, ó, que vai ser correspondente ao ângulo A. Assim você consegue perceber quais são os lados homólogos, quais são os lados que são correspondentes. Vamos colocar as medidas que nós conhecemos aqui, né? O DE nós chamamos ali de X, o CD é 15. Então nós temos aqui, ó, que é 15. Sabendo disso, você consegue fazer as relações. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, quais são os lados homólogos? O 15 está para o X. Então você vai montar lá, ó, o 15 está para o X. Assim como o 20 está para o 15. O 20 está para o 15. Então, quando você desenha e consegue perceber quais são os ângulos correspondentes e observar os lados homólogos, a proporção fica fácil de você montar, pessoal. Agora é só fazer a multiplicação cruzada. Então, x vezes o 20, 20x, vai ser igual a 15 vezes 15, que dá 225. Então, o x é 225 dividido por 20. Então, o nosso x, simplificando, vai ficar 45 sobre o 4. Então, a medida x é 45 sobre o 4. Essa é a medida do DE que ele está perguntando para a gente. Beleza? Mais um exercício, exercício 9. Bom, então nós temos aqui, ó, determine x na figura abaixo, na qual existem 3 quadrados de lados 9, x e 4. Bom, se são quadrados, né, pessoal? Aqui é x, aqui é 9, aqui também vai ser igual a 4. Bom, ele quer saber a medida x. E nós já falávamos também que esses triângulos que estão aparecendo aqui são triângulos que são semelhantes. Então, esse triângulo aqui é retângulo, retângulo, retângulo e assim por diante. Então, nós temos aqui triângulos que são semelhantes, tá? Então, nós vamos perceber o que está acontecendo aqui em cada um desses triângulos. Bom, essa medida aqui é x. Vamos colocar aqui algumas letrinhas até para facilitar o nosso cálculo. Então, vou colocar aqui, ó, um vértice A, aqui o B, aqui é o C, aqui é o D e aqui é o E. Porque a gente consegue montar as proporções, né? Ó, o AB está para CD, assim como o BC, o lado BC aqui que é X, está para o DE. Tá? A gente pode fazer essa razão de semelhança acerca desses lados que são homólogos.
Então vamos pensar aqui agora nessas medidas, o que está acontecendo, né? Bom, então olhando aqui para os triângulos, ó, nós temos que esse lado aqui todinho mede 9, tá? Tudo isso aqui é 9. Esse lado aqui é x, ó. Esse lado aqui é x. Então eu posso dizer que esse lado do triângulo vai ser tudo isso que é 9 menos o x. Então eu posso escrever aqui, ó, né, muito parecido com o exercício que nós fizemos já. Então aqui essa medida é 9 menos o x. Esse mesmo pensamento a gente pode transferir aqui, ó. Tudo isso aqui mede quanto? Tudo isso aqui mede x. Só que aqui, ó, mede 4. Então vamos tomar cuidado, né? Ó, tudo é x e esse pedacinho é 4. Então esse lado aqui, ó, vai ser x menos o 4, que é o todo menos o lado desse quadrado que tem aqui, que é 4. Então, ó, se você quiser desenhar esses triângulos, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil, tá? Então nós temos assim, ó, 9 menos o x, aqui é o A, aqui é B, aqui é C e aqui mede x. Nós temos um outro triângulo, retângulo, está sendo formado ali, tá? Que é o triângulo CDE. Então aqui nós temos x menos o 4 e aqui mede 4. Agora você basta montar a proporção. Nós já colocamos ali, ó. O AB, quanto que mede o AB? 9 menos o x. O CD, x menos o 4, igual o BC. BC é x. E o DE? O DE é 4. Bom, pessoal, agora é só multiplicar cruzado. Então nós temos lá, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, igual 4 vezes 9, 36, 4 vezes menos x, menos o 4x. Bom, menos 4x são dois números iguais em ambos os lados da igualdade. Então você pode, ó, cancelar, que quando você passar um para um lado, vai ficar 4x menos 4x, então zerou. Então aqui, ó, sobrou x quadrado igual a 36. Isolando x, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Então x é igual a mais ou menos 6. Como nós estamos trabalhando medida, comprimento, vamos descartar a medida negativa. Portanto, x é igual a 6. Então, ele está perguntando o valor do x, então o x vai ser igual a 6. Beleza? Então, nós fizemos aqui, de novo, uma semelhança entre triângulos, mas precisamos interpretar o desenho e colocar as medidas corretas para chegar nesse cálculo. Ok? Vamos para um último exercício, que vamos trabalhar aqui o conceito de área. Tá? Então, na figura a seguir, AD é 2/3 de AB. Então, AD é 2/3 de AB. 2/3 de AB. E AE é igual a 2/3 de AC. Então, AE, 2/3 de AC. Ok? Então, aqui a gente já está começando a perceber uma razão de semelhança que existe entre o triângulo menor e o triângulo maior, ok? Então nós temos aqui, ó, a razão de semelhança. Vamos concluir isso, ó. A razão de semelhança que existe entre o triângulo ADE, olha lá, triângulo ADE, que são esses o triângulo de área S1, e o triângulo ABC, que é o triângulo todo, né? Que é o triângulo todo. Nós temos, então, a seguinte razão, ó. O lado AD está para o lado AB, e isso vai ser 2/3. Que ele está dizendo que o lado AD representa 2/3 de AB. Então, se eu pegar o lado
AD em relação ao todo, dividindo vai dar uma razão que é 2/3. Então aqui nós descobrimos a razão de semelhança que existe entre o triângulo de área 1, S1, ó, e o todo, tá? O todo é a área do triângulo ABC, tá bom? Então, vou deixar o S aqui para a gente entender que é a área do triângulo ABC. Quando eu falar de S1, estou falando da área do triângulo ADE, beleza? Agora, fazendo essa ideia que a gente acabou de descobrir, a constante de proporcionalidade, a gente consegue verificar a razão entre as áreas. A razão das áreas desse triângulo que a gente acabou de falar, são esses dois triângulos, nós temos que é a constante K ao quadrado. Então, nós temos que o S, que é a área nós temos aí, que vai ser S1 para o S, né, ó, que é 2/3, porque lembra lá, ó, a gente está fazendo aqui a área, a razão de semelhança entre o triângulo ADE e o ABC, tá? Então, a área ABC é o S e a área ADE é S1. Então, S1 estando para a área S, isso vai ser 2/3 ao quadrado, ou seja, isso aqui nós temos uma razão que vai ser igual a 4/9. Então vamos pensar agora, porque aqui é a interpretação, pessoal. O que está dizendo, né? Ó, ele está dizendo que a área 1 é 4/9 da área total. Agora vamos para a pergunta, ó. O que ele está dizendo aqui para nós? Ó? O segmento DE divide o triângulo em duas partes. Um triângulo de área S1 e o trapézio de área S2. Qual dessas duas áreas é maior? Bom, a gente já criou uma ideia aqui, ó. S1 é 4/9 da área maior, da área toda, né? Se é 4/9, você já percebe, pessoal, que esse 4/9 ele é menor que a metade da área. Já é menor do que a metade da área. Beleza? Se é menor, ó, para vocês entenderem. Pensa assim, ó, eu estou pegando um triângulo e dividindo em 9 partes. Ó, peguei o triângulo todo e dividi em 9 partes. S1 refere-se à quarta parte do todo. Então, o S2, ele refere-se à quinta parte do todo. Então, quem é o maior? É quem tem um numerador maior. No caso aqui é o 5. Então, essa área 2 é a área maior dessa divisão. Beleza? Portanto, S2 é maior do que S1. Então, o que nós fizemos aqui foi uma interpretação acerca da área do triângulo. A gente não precisou calcular a área do trapézio, a gente não precisou pensar no trapézio. O que nós fizemos foi pegar as informações que foi dada acerca da proporcionalidade em relação aos lados, encontramos a razão de semelhança que existe entre o lado do triângulo com o lado maior do triângulo, e assim nós podemos comparar a razão da área, beleza? Então aqui a gente está provando aqui a ideia que a área 2 é maior do que a área 1, beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha compreendido a razão de semelhança, a questão de semelhança entre triângulos. Fizemos aí diversos exercícios para que você pudesse ter uma boa compreensão, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.